Teleaula Natal. Hello folks, welcome to 21st English class. Sejam bem-vindos à 21ª aula de inglês, Introduction to English Literature. Introdução à literatura inglesa. Vou fazer a minha descrição. My name is Sylvia Sorensen. I am 1.55 m high. I'm using glasses. I have brown hair, straight hair, brown eyes. I'm wearing black blazer, beige pants, and my library signal is an S. I teach in 3 municipal schools. Escola Municipal Professora Josefa Botelho, Escola Municipal Professor Veríssimo de Melo e Escola Municipal Santos Reis. E agora vou fazer minha autodescrição em português. Meu nome é Sylvia Sorensen, eu sou professora da Rede Municipal de Educação, eu tenho cabelos castanhos lisos, olhos castanhos, uso óculos, estou usando um blazer preto, calça bege e meu sinal de Libra é um S. Ok, a nossa aula de hoje vai ser sobre literature. Quando falamos em literature, a primeira coisa vem em nossa mente? Uma estante de livros como essa. Viemos o quê? Pensamos em um leitor. Pensamos também em livros de ficção ou não ficção. Pensamos também naqueles livros que são maravilhosos e que, a partir da história, transformaram-se em versões cinematográficas. Enfim, quando falamos literature, pensamos em tudo aquilo que nos traz ao mundo maravilhoso da leitura. Quando nós temos em mente a palavra English Literature, uma das primeiras coisas que vemos é books, livros. Vemos também verse, verso. Literacy, letramento. Drama, drama. Poetry, poesia. Fiction and non-fiction genre, gênero de ficção e não ficção. Composition, redação. Play, peça. Aesthetic, a estética do texto. Writing, a escrita. Short story, contos. Novel, um romance, inclusive é um falso cognato, tá, pessoal? Não é novela de televisão. Novel é um romance. Novela é soap opera, foi dada nas aulas anteriores. Couplet, que é a rima de 2 versos. E o que seria um best-seller book e literature classic book, o que seria um livro best-seller e um livro clássico da literatura. Na nossa aula de hoje, iremos ter o vocabulário de literatura, literature vocabulary, que acabamos de ter. What is English literature? O que é a literatura inglesa? Difference between bestsellers and literature classic books. A diferença entre livros clássicos da literatura e um best-seller. Teremos também American and British authors, autores americanos e britânicos, works, suas obras, e quotes, são frases famosas destes autores. Teremos também William Shakespeare Biography, a biografia de William Shakespeare, e terminaremos com o vídeo com o monólogo de Hamlet. What is English literature? English literature refers to literature written in English by writers from both England and other countries. Some sophisticated, others more popular, but these names, among countless others, helped to compose the diversity
of the mosaic of texts that form the English language literature. A literatura inglesa não tem que ser necessariamente um autor da Inglaterra, como, por exemplo, o escritor Joseph Conrad, polaco, da Polônia. Ele escreveu o livro Heart of the Darkness, O Coração das Trevas. Como ele escreveu esse livro em inglês, então automaticamente passou a ser da literatura inglesa. Outro exemplo, podemos dizer também, que é o autor Edgar Allan Poe, que escreveu O Corvo, The Crow. Então, Edgar Allan Poe é americano, mas quando ele escreveu esse livro em língua inglesa, ele passou a ser livro da literatura inglesa, ok? Um best-seller. O que seria um best-seller? A gente tá vendo esse selinho nos livros, tá certo? Nós temos como exemplo 2 livros best-sellers. Geralmente eles vêm com esse selo. O que significa best-sellers? Os mais vendidos, os melhores vendidos, os mais vendidos. Então, temos o livro Wonder, Extraordinário, de R.J. Palacio, Raquel Jamilo Palacio, e temos Harry Potter, de Joanne Kathleen Rowling. Geralmente o livro ele vem com esse selo em sua capa, certo? Também temos os best-sellers de New York Times, do Amazon.com, entre outros. E agora nós iremos ter uma definição do que seria um best-seller. Um best-seller é um livro que é considerado como extremamente popular entre os que é incluído na lista dos mais vendidos, sendo considerado como literatura de massa. Trata-se de uma expressão da língua inglesa para indicar os livros mais vendidos no mercado editorial. Um autor também pode se referir como um autor de best-seller se seu trabalho com frequência aparecer nesta categoria. Quando um livro é considerado um best-seller? São considerados best-seller figuras nas listas de mais vendidos publicados em jornais e revistas. No Brasil não existe uma estimativa tão precisa, mas segundo a Câmara Brasileira do Livro, um título que vende um total de 15 mil exemplares, não apenas em uma semana, já pode ser considerado um best-seller. E agora teremos a lista de alguns best-sellers, certo? Considerados mundialmente vendidos. Um deles seria I Am Malala, que ganhou um Nobel da Paz. Temos também Wonder, o Extraordinário, de Raquel Palacio. Temos a saga Crepúsculo, Twilight, de Stephenie Meyer. Foram 3 livros, Twilight, Crepúsculo, New Moon, Nova Lua e Breakdown, Amanhecer. Temos também nesse best-seller nossos livros também brasileiros. Temos The Dream Seller, O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury. Temos também The Alchemist, O Alquimista, e A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, a história de Macabeia. Outros best-sellers bastante conhecidos são The Fault in Our Stars, A Culpa é das Estrelas, de John Green. Teremos também The Da Vinci Code, o Código da Vinci. Inclusive, Dan Brown está lançando novas versões cinematográficas de outros livros. E o famoso livro Jonathan Livingston Seagull, que na versão brasileira deu Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. Pessoal, algumas versões de livros são totalmente diferentes do nome do original, porque são dados para cada país uma versão de acordo com os títulos, quando não é nome próprio, né? The Last Song, A Última Música, The Notebook, Diário de uma Paixão, e A Walk to Remember, Um Amor para Recordar, foram 3 livros best-sellers escolhidos de Nicholas Sparks. Esses livros são bastante conhecidos, certo? Porque os livros eles trazem sempre histórias de superação, espiritualidade e sempre um romance.
não poderíamos deixar de esquecer a saga Harry Potter de J.K. Rowling, certo? Então, é uma das séries no momento mais vendidas e todas viraram versões cinematográficas. O que seria um livro clássico? Um livro clássico seria um livro aceito como sendo um exemplar ou de uma grande notariedade, por exemplo, através do imprimatur, a sua impressão, certo? De grande vendagem, tal como sendo listado como um dos grandes livros e também através da opinião pessoal do leitor, que seria um clássico da literatura, ele anos e anos, séculos, e eles continuam sendo bem vendidos, sendo lidos por todas as gerações. E agora, tem uma definição mais precisa do que seria um livro clássico. Um livro clássico, o qual cada releitura oferece um senso de descoberta da primeira leitura. Ou seja, quanto mais lemos, mais descobrimos sobre esse livro. E, por exemplo, quando você lê um livro jovem, depois lê na fase adulta, você já faz uma releitura dele. Um livro clássico, no qual também, quando lê, a primeira vez ele dá um senso de releitura de algo que isso aqui é um livro clássico, que jamais ele tem uma exaustão. Você lê muitas vezes e o relê e você não cansa, porque sempre ele está trazendo algo novo para você. Temos aqui uma lista de livros clássicos, tá? O primeiro dele foi o The Great Gatsby, o Grande Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald, escritor americano. Temos Wuthering Heights, O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Wuthering Heights é o nome de uma propriedade, certo? Por isso que a tradução no Brasil, no início, foi chamado O Morro dos Vendavais e atualmente é como O Morro dos Ventos Uivantes. É o nome de uma propriedade. The Sound and the Fury, O Som e a Fúria, de William Foucault. Então, é um livro muito conhecido, certo? Muito lido, né? Séculos e séculos. The Old Man and the Sea, O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Temos também Heart of Darkness, que eu me referi, de Joseph Conrad, no início da aula. E temos também Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito. Todos esses livros viraram grandes versões cinematográficas desde seus lançamentos, suas publicações. Então, eles não só livros, peças, então eles transformaram em grandes vendagens, várias minisséries, filmes e etc. Temos também aqui outros clássicos da literatura, como Little Women, Mulheres Pequenas, que foi dado no Brasil como tradução Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho, de Lewis Carroll, que foi uma das minhas primeiras aulas. Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, né? Houve várias versões cinematográficas. E Matilda, de Roald Dahl, o mesmo escritor da Fantástica Fábrica de Chocolates. Temos também The Jungle Book, o livro da selva, que no Brasil a versão foi dada Mowgli, o Menino Lobo. E agora iremos ter autores americanos, certo? De alguns livros que eu acabei de falar. Iniciaremos por F. Scott Fitzgerald. O nome de Scott Fitzgerald seria Francis Scott Fitzgerald. Ele é escritor americano. É um dos escritores chamada da geração perdida na literatura americana. A principal cronista da vida da alta sociedade dos Estados Unidos dos anos 20. Por ele definido a era do jazz. Nasceu numa família de classe média alta, em descendência irlandesa e católica. Foi considerado um dos maiores escritores americanos do século XX, da chamada geração perdida da literatura
americana. A vida agitada de Scott não lhe permitiu criar mais romances. Ele se tornou escritor de crônicas e ensaios publicados em revistas. Mas em 1934, o autor publicou o romance Tender as the Night, Suave é a Noite. A obra não foi muito bem recebida pela crítica, mas hoje é considerada um de seus melhores trabalhos, logo após do Grande Gatsby. Vamos ao segundo autor, que seria William Foucault. Foucault, ele também é americano, do Mississippi. Um dos seus livros famosos é O Som e a Fúria, em que são utilizados vários tipos de narrativa e técnicas. Foucault é conhecido pelo fluxo de consciência. Ele está ao lado de escritores europeus como James Joyce e Virginia Woolf. Foucault também é considerado um dos maiores escritores estadunidenses do século XX. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz de Literatura e o Pulitzer em 1955, além de diversas outras laureações, utilizando essa técnica do fluxo da consciência, e ele também foi tido como um dos maiores escritores americanos. Ernest Hemingway, americano, escritor que trabalhou como correspondente da guerra em Madrid durante a Guerra Civil. Na verdade, ele participou de 2 guerras. E essas experiências o inspirou em suas maiores obras. Tá? Por quem os sinos dobram. Ernest Hemingway, ele ganhou o Prêmio Nobel da Literatura e também ele ganhou o Pulitzer de jornalismo. Ele tem um hobby, ele foi bastante, ele tem um hobby que era caça, e uma das curiosidades é que existia a Sociedade de Sósias de Hemingway, que é exatamente o que a gente está pensando, que era um grupo de pessoas que usavam aquela carinhosa alcunha de Papa. Os seus principais trabalhos foram Por que os Sinos Dobram, For Whom the Bell Tolls, O Velho e o Mar, The Old Man and the Sea, e deixou grande legado para a literatura americana. Mais adiante teremos Louisa May Alcott. Louisa May Alcott, escritora americana, conhecida pelo seu famoso livro Little Women, Adoráveis Mulheres. Estudiosos dizem que foi baseado em sua própria vida, em 1868. Louisa sonhava em ser atriz, mas tornou-se escritora. Inspirou-se nas suas próprias experiências ao escrever suas histórias. Seu romance mais famoso apresenta relato de uma família de classe média americana do seu tempo, salientando seus valores morais, civismo e o amor à pátria. Tudo isso está na sua obra Little Women. Esse romance foi transformado em filmes para cinema, TV e muitas séries desde a primeira versão. Inclusive, a versão de Little Women foi lançada a mais recente este ano. Vamos ter agora Nicholas Sparks, escritor norte-americano que obteve grande sucesso literário com o romance Diário de uma Paixão, Querido John, A Última Música, Um Porto Seguro, entre outros deles adaptados para o cinema. Uma das curiosidades é que ele parece ter uma alma feminina para a leitura. Seu grande sonho era ser um atleta, mas sofreu um grave acidente que o acabou por mudar os seus planos. Trabalhou durante um tempo como delegado de informações médicas. Nessa época, ele escreveu seu primeiro livro, The Notebook, que é a versão no Brasil, em 1996, que é Diário de uma Paixão. Nicholas Sparks se tornou um renomado escritor de livros românticos e, segundo ele, seus livros fazem sucesso porque exploram o sentimento mais universal, a paixão ao amor. Temos agora Richard Bach. Richard Bach, escritor americano, ele foi um piloto de reserva da Força Aérea e praticamente todos seus livros envolvem voo. Desde suas primeiras histórias sobre voar em aeronaves,
até suas últimas, onde o voo é uma complexa metáfora filosófica. Bach alcançou enorme sucesso com Jonathan Livingston Seagull, adaptado à versão brasileira, Fernão Capelo Gaivota, que não foi igualado por seus livros posteriores. Entretanto, seus trabalhos continuam populares entre os leitores. E agora, iremos ter alguns autores britânicos. Vamos ter a escritora Jane Austen, de Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito. Ela é uma escritora britânica. A ironia que utilizou para escrever as suas personagens de seus romances a coloca entre os clássicos, haja vista sua aceitação, inclusive na atualidade, sendo constantemente objeto de estudo acadêmico e alcançando um público bastante amplo. Uma grande curiosidade de Jane Austen é que todos os seus romances terminam com um final feliz, algo que não aconteceu na vida real. Ela teve uma grande decepção amorosa. E então todos os seus livros têm sempre um final feliz. Na literatura georgiana, na época, ela se caracterizou pelo ressurgimento do romance e pela discussão, que esse era geralmente um gênero literário de qualidade. Os seus principais trabalhos foram Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, Persuasão e Emma. Agora teremos o segundo autor, Lewis Carroll. Lewis Carroll, escritor de Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho, né? Ele escrevia através do pseudônimo, né, Lewis Carroll, mas seu nome era Charles Ludwig Dawson. Foi um romancista, contista, fabulista, poeta, desenhista, fotógrafo, matemático e reverendo anglicano britânico. Lecionou matemática em Christ's College, na Oxford. Sob o seu pseudônimo, também ficou conhecido, ele também publicou Dinâmica de uma Partícula, Parques, Desertos e Belfi. Escreveu as poesias O Caçador de Serpente e Fantasmagologia, onde introduziu uma forma original de verso que utilizava o sobrenatural e o absurdo como temas, estilo que foi imortalizado na canção do Jardineiro Maluco, a literatura fantástica. Vamos lá, o próximo escritor seria Rudyard Kipling. Rudyard Kipling nasceu em Bombay, na chamada Índia Britânica, e hoje é chamado do estado de Maharashtra, na Índia. Rudyard Kipling foi um autor britânico no final do século XIX e no início do século XX. Ele é famoso pela sua coleção de histórias curtas de The Jungle Book, no Brasil, Mowgli, o Menino Lobo. Kipling passou vários anos de sua infância e jovens aos profissionais da Índia colonial, um cenário que influenciou fortemente o seu estilo e assunto literário. Foi um autor britânico do século XIX e também ele tem outros livros que bastante conhecidos, como Just So Story for Little, Histórias Assim, é uma coletânea de contos mágicos. É considerado o maior inovador da arte do conto e seus livros para crianças são clássicos da literatura infantil. E o seu melhor trabalho dá mostras de um talento nativo, versátil e brilhante. Kipling, ele ganhou o Nobel da Literatura em 1907, tornando-se o primeiro autor de língua inglesa a receber esse prêmio e até hoje o mais jovem a recebê-lo. Próxima escritora seria Emily Brontë. Emily Brontë, conhecida como a escritora de Wuthering Heights, de O Morro dos Ventos Uivantes. Foi uma escritora e poetisa britânica, autora do romance O Morro dos Ventos Uivantes. Era a segunda irmã mais velha das 3 sobreviventes das irmãs Brontë, Charlotte e Anne. E ela escrevia sobre um pseudônimo masculino, Ilis Bell. A notória autora de O Morro dos Ventos Uivantes, talvez a mais fechada e mais solitária das irmãs Brontë, morreu de tuberculose aos 30 anos de idade. Mesmo o ano da morte de seu irmão. Então, ela teve um final, ela não teve muitos anos de vida e o seu sucesso de Wuthering Heights, infelizmente, já veio pós-morte.
Agora teremos Joanne Kathleen Rowling, a escritora de Harry Potter. É uma escritora, roteirista e produtora cinematográfica britânica, notória por escrever uma série de livros de Harry Potter. Os livros ganharam uma popularidade mundial, recebendo múltiplos prêmios e vendendo mais de 500 milhões de cópias. Foi uma longa jornada até que ela chegasse a Harry Potter e Pedra Filosofal, fosse aceito pelo mercado editorial. Ela teve muitos problemas no início, o livro não era aceito, mas depois se tornou uma febre de vendagem. Ao negociar seus direitos com a autora para os Estados Unidos, por 105 mil dólares, valor inigualável para uma escritora em início de carreira, ela pode deixar as aulas que ela teve no momento quando começou sua carreira e se dedicou totalmente à saga de Harry Potter, que não vai parar por aí. Os fãs cresceram a cada volume, especialmente quando a saga foi convertida para as telas do cinema em 2001, ampliando cada vez mais as vendas dos livros. Penúltima autora que nós vamos trabalhar são uma autora de romances policiais, Agatha Christie, né? Que criou o famoso personagem Hercule Poirot, o detetive belga que aparece em 33 de suas obras, um dos mais célebres ficção policial. Agatha foi a maior escritora policial de todos os tempos. Escreveu 93 livros e 17 peças teatrais. Segundo o Guinness Book, Christie é a romancista mais bem-sucedida da história da literatura popular mundial em número total de livros vendidos, uma vez que suas obras juntas venderam cerca de 4 bilhões de cópias ao longo do século XX e XXI, cujos números totais só ficam atrás para o dramaturgo poeta William Shakespeare e da Bíblia. Um dos seus famosos livros era E Não Sobrou Nenhum, de 1939, que no passado, na verdade o número é o caso dos 10 negrinhos, que foi renomeado para E Não Sobrou Nenhum, por questões de preconceito nos dias atuais. O segundo livro é O Assassinato do Expresso Oriente, de 1934, e O Assassinato de Roger Ackroyd, de 1922. Por último, nós teremos a escritora Virginia Woolf, que é uma escritora, uma das principais escritoras modernas do século XX, famosa por apresentar em suas obras as questões políticas, sociais e feministas. Virginia Woolf se tornou conhecida com a publicação Mrs. Dalloway, de 1925, que foi adaptado ao cinema como The Hours, As Horas. Neste romance, a escritora faz uma crítica à relação patriarcal da sociedade inglesa da época e à dificuldade da mulher conquistar seu espaço diante do pouco acesso da educação e à opressão sofrida pelos homens. Um dos seus romances bastante divulgados são também The Waves, 1931, As Ondas, que retratou por meio da técnica o fluxo da consciência, que seria a evolução interior de seus personagens, da infância à velhice e a versão da existência humana como um processo inapreensível, interações entre o mundo e a sensibilidade pessoal. Ou seja, em outras palavras, descrever aqueles pensamentos mais introspectivos que temos dentro da gente. E agora teremos quando falamos de literatura, não podemos esquecer o ícone da literatura, que foi William Shakespeare. To be or not to be? That is the question. Whether this noble is the mind to suffer the sling and the arrows of outrageous fortune. Hamlet. O famoso to be or not to be. All the world is a stage, and we all, the men and the women, merely players. They have their exits and their entries, and one man in this time plays many parts, his acts being 7 aged. William Shakespeare. Eu vou traduzir esse quote muito famoso. O que seria o quote seria uma frase famosa. O mundo inteiro é um palco
E todos os homens e mulheres não passam de meros atores. Eles entram e saem de cena. E cada um, no seu tempo, representam diversos papéis. William Shakespeare. No decorrer agora, nós iremos ter agora a trajetória de William Shakespeare, sua biografia e suas obras. William Shakespeare Biography. A biografia de William Shakespeare. Uma breve biografia que o William Shakespeare ele nasceu em Stratford-upon-Avon, né? Seu pai, John Shakespeare, né? Foi um negociante, né? E também sua mãe, filha de Robert Hayden. Em 1582, William, com a idade de 18 anos, casou com Anne Hathaway. E agora teremos uma breve biografia de William Shakespeare. Ele nasceu em 1564 e morreu provavelmente em 1616. Poeta inglês, escritor de peça, ele é amplamente considerado o maior escritor da língua inglesa. Ele escreveu 38 peças e 154 sonetos. No início do século XVII, Shakespeare começou a escrever peças do gênero tragédia. Tais peças como Hamlet, Otelo e o Rei Leão, onde o personagem mostra a fascinante forma do aspecto do insight da natureza humana. Essas peças são consideradas as principais dele. Morreu em 1616 e não está claro quando ele morreu. John Wilder diz, mais ou menos em sua publicação, que ele foi enterrado na Holy Trinity Church, Stratford, onde ele foi enterrado. E agora teremos algumas obras de Shakespeare. Por que a gente diz obras? Porque foram peças que foram transformadas em livros e transformadas em diversas versões cinematográficas. Temos Romeo e Juliet, Macbeth, Júlio César, Os Cavaleiros da Noite e Henrique V. Temos também, em suas tragédias, Hamlet, Otelo e o Rei Leão. Essas são as consideradas seus trabalhos principais. William Shakespeare também escreveu em seus trabalhos algumas comédias, né? The Tempest, A Tempestade, Pericles, Prince of Tyre, Pericles, o Príncipe de Tiro, A Midsummer Night's Dream, Sonho de uma Noite de Verão, The Winter's Tale, Conto de Inverno, e The Time and the Shearer, A Megera Domada. Inclusive foi baseado em uma novela aqui no Brasil. Teremos agora uma cena de Hamlet segurando o crânio de Probably Yorick, que era o seu amigo de infância, que era um bobo da corte. Temos essa cena com o ator Jude Law, na cena do filme Hamlet. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. A fellow of infinite jest, of most excellent fancy. He hath borne me on his back 1,000 times, and now, how abhorred in my imagination it is. My gorge rises at it. Here hung those lips, which I have kissed I know not how oft. Where be your jibes now? No decorrer de toda a aula, tivemos várias referências de livros para jovens, crianças e adultos. Então, eu estou sugerindo para você, meu aluno, quando nós voltarmos da forma presencial ou online, que vocês escolham um destes livros e façam uma leitura e você irá comentá-lo comigo, tá certo? E para os adultos, os telespectadores, também sugiro uma leitura de William Shakespeare. Eu acho que eu vou começar agora. Bye bye, pessoal. Until next class.